Boa noite, começando mais uma live do Sechá. Pronto, vamos ver se eu consigo ligar aqui. Boa noite, hoje a live de perguntas e respostas. Olá, Aninha, saudades de você. Bem, hoje a live, né? Enquanto tá todo mundo entrando, hoje a live é mais de perguntas e respostas, né? Toda terça-feira a gente faz, né, uma live, e uma terça por mês, geralmente a primeira terça. Esse mês a gente teve uma alteração por conta dos eventos da Abrace. Beijo, Aninha, Cássia, e por isso nós estamos fazendo na segunda noite, né? E hoje o tema hoje é pergunta e resposta. E o tema, vamos ver se eu já consigo entrar aqui no computador. Ainda não. Já vou conseguir entrar, vou conseguir ler melhor. Vai ser relacionado à utilização de canabinoides na infância, principalmente quando a gente olha os óleos de espectro isolados e de espectro ampliado. Então, tem um certo delay, mas quando Edu Viana 26, vamos tricolor, São Paulo, esse ano é o ano de São Paulo Futebol Clube, vocês não tenham dúvida. Boa noite, Ricardo, Marcelo, mas vamos lá. Vamos começar que hoje a live ela tem, boa noite, doutora Cíntia, um super oferecimento, né? Quem está oferecendo a live de hoje, tá, são grandes amigos, é a Carmes. Pode mandar, Aninha, já a hora que você quiser. É o óleo medicinal Carmes, né, que tem uma linha de óleo full espectro, né, já tem uma linha já consagrada, né, inclusive eles que foram os principais responsáveis pela baixa de preço, ou pelo menos que com o câmbio, né, com a variação, os preços não aumentaram, foi por conta disso. E agora eles estão lançando uma nova linha aí, que é o Carmen Kids, que é de espectro isolado, né? A gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, né? E hoje o oferecimento aí é da Carmes, do meu amigo Marcelo, Ricardo e Juan. Bem, vamos ver aqui. Pode mandar perguntas. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Evandro. Cristal Show, que agora é de sexta-feira. Smashburg, vamos lá. Alguma pergunta? Tem um certo delay. Então vamos lá. Depois eu baixo aqui de novo para estar falando. Então, quando a gente fala assim de espectro isolado, de espectro isolado, ampliado e full espectro, né? Do que nós estamos falando? Os produtos à base de cannabis para uso medicinal, né? Quando você faz a extração dos canabinoides da planta, você vai ter a formação dos extratos. Você tem três tipos de extrato. Você tem um extrato isolado, onde você vai ter somente um canabinoide. Pode ser o CBD, pode ser CBG, pode ser THC, mas você só tem um. O espectro ampliado é quando você tem mais do que um canabinoide, mas você não tem todos os canabinoides da planta. Então você tem, por exemplo, só CBD e CBG, CBD e THC. Você tem ali 2, 3 canabinoides isolados naquele produto. E o full espectro é quando você tem todos os canabinoides da planta, nem sempre nas mesmas proporções encontradas na natureza, e você tem aqui o efeito entourage, que é o efeito onde todos os canabinoides trabalhando de forma sinérgica têm um efeito diferente do que os outros. Mas às vezes você não quer justamente esse efeito, aí você tem a opção do isolado ou do espectro ampliado. Vamos ver se tem alguma pergunta. Boa noite, doutora. Dia Pedro, querido. Tem limite de idade da criança para o uso de cannabis? CBD não. THC, você já tem uma certa limitação da idade, muitas vezes a quantidade que você usa, mas você tem alguns testes, algumas manobras que nos trazem
um pouco mais de segurança, tá? Mas não tem uma idade. Canabidiol não tem uma idade, até porque, né, nós nascemos com o sistema endocannabinoide, né? Então a gente já produz endocannabinoides desde quando a gente nasce. Então já temos os receptores, então todo o sistema, então não tem problema de se usar, não tem limite de idade para canabidiol. Aninha perguntou do espectro isolado, já respondi. O canabidiol substitui a Ritalina? Ela é indicada para pacientes que tomam Ritalina? Cássia, é assim. Para que você usa a Ritalina? Você tem a Ritalina quando você tem um déficit de atenção, mas nem sempre relacionado à hiperatividade, e às vezes você tem hiperatividade, e muitas vezes você tem os dois. O que se sabe que para o tratamento de déficit de atenção, o THC ele funciona muito bem, né? Em qualquer idade, tanto na criança com déficit de atenção quanto no idoso. A questão é, vai usar THC na criança? Essa é a dúvida. Já o CBD, ele não tem uma atuação no déficit de atenção, mas tem na hiperatividade, porque ele é um ansiolítico, ele diminui a ansiedade. Então, pode ser usado e não precisa ser Ritalina ou o óleo, pode ser os dois. Não é uma competição. E ao longo do tempo, né, de outras terapias para o tratamento, você pode diminuir um ou outro. O importante é o paciente bem, né? Como nós vamos chegar lá, é que aí vai de perfil a perfil, de médico a médico, de paciente a paciente. Ilcinho, boa noite. Kids, aí... O Marco Norbiato está perguntando assim, o Kids é espectro ampliado, certo? Não. Então assim, essa linha Kids da Carmens, ela está vindo como espectro isolado, é só canabidiol. O nome Kids, ele está muito mais relacionado, penso eu, se tiver alguém aí da Carmens para estar falando, por favor. Porque ele tem um sabor mais agradável para a criança, ele tem sabor de morango, do que propriamente ser isolado. Eu tenho pacientes, né, que tomam remédio isolado, que tomam CBD isolado. Ou porque tem algum impeditivo, como atletas de alta performance, motoristas profissionais, pilotos de avião. Por mais que a quantidade seja pequena, eu não uso. Eu estava discutindo hoje isso com a doutora Cíntia, a gente estava conversando sobre isso. Prefiro, me sinto mais seguro usando o isolado. E tenho crianças que usam o óleo full espectro, né? Então é uma opção a mais. O Carmen Kids, ele é isolado, tá? Mas não quer dizer que adulto não possa usar. Aí, Ceci, ajuda em pacientes com crises convulsivas? Ceci, com certeza ajuda. Uma das primeiras indicações foi para pacientes com crise convulsiva. E o legal é que assim, a gente acaba ouvindo muitas vezes, mas não tem estudos. O primeiro estudo realizado no mundo para epilepsia com a utilização de canabidiol foi no Brasil, na década de 80. E envolveu 3 universidades. Envolveu a Universidade a Santa Casa, com o professor Sanvito. Quem que foi o mentor, o principal pesquisador? Foi o professor Carline, da Escola Paulista de Medicina, e teve a participação do professor Rafael Michulan, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi um trabalho bacana, duplo cego, brasileiro, e fala sobre epilepsia. Qual a sua opinião referente a tudo que está acontecendo em relação ao andamento esse ano e pela liberação? Eu não tenho muito conhecimento sobre a pauta ligado mais ao uso adulto da cannabis. Isso não quer dizer que eu seja contra ou a favor, não é isso. É que realmente eu não estou a par disso. Eu estou mais preocupado com a situação que houve na Abrace, né, com a questão de CAI liminar, que o juiz simplesmente, não sei até hoje, né, já fiz o convite para ele vir aqui na live explicar, porque realmente eu não entendi, né, por que do nada deixou 14.400 famílias num estado de angústia, sem saber que tinham os remédios para os seus filhos, pais, enfim, né, isso é que me preocupa. Boa noite, tudo bem? Não sei se esse é o lugar para isso, mas tem um familiar próximo que é renal crônico e já passou por 15 cirurgias.
é possível entrar com um processo para cultivo domiciliar? O cultivo domiciliar você vai conseguir em duas situações. Ou se o tipo de óleo que ele precisa, você não encontra ele no mercado, é uma coisa muito customizada, ou se a pessoa não tem condições de comprar a medicação. Então, primeiro teria que passar. O plantio, ele é uma consequência da falta de acesso. Ele não é o objetivo da prescrição. Para autismo, você indica, doutora Cíntia? E muito. Eu acho que a criança autista é uma das grandes beneficiadas com o entendimento do sistema endocannabinoide. Como é que a gente observa isso? O que a gente teve de mudança com a síndrome de Down na década de 80 e 90 é o que nós estamos vendo hoje com o espectro autista e a utilização de canabidiol. Porque você não tem remédio para autista. O espectro autista, não sei se ele é uma doença, ou se é uma forma diferente de comunicação, diferente da nossa. Então, eu acho que certo ou errado, eu não sei se aplica no espectro autista. Mas o canabidiol facilita essa ponte entre esses dois mundos. Então, sim, eu acho que tem que usar no espectro autista, independente do tratamento que está sendo feito. Como selecionar espectro isolado ou ampliado? Quando se quer tratamento livre de THC, desapitucou. Tem doenças que funcionam melhor com o CBD isolado. Algumas epilepsias graves, como o Dravet, Lennox-Gastaut, a maioria das crianças tem uma resposta melhor com o CBD isolado. Por sua vez, síndrome de La Tourette, ou síndrome de Tourette, síndrome de Tourette, que acomete crianças e adolescentes, que é uma das doenças que mais causam bullying, é rico em THC, de preferência THC isolado. Então, depende do tipo de doença, a forma como se apresenta, a gente tem que escolher não, está mais indicado um tipo ou outro de espectro. O óleo full spectrum é que depende muito sobre os sistemas. O óleo full spectrum, na minha opinião, eu estou falando agora com a simbiose canábica, o óleo full spectrum, para mim, na minha prática diária, ele é o óleo que eu mais utilizo. Primeiramente, assim, a primeira opção é full spectrum. Então, um exemplo, tanto em criança quanto em adultos, um óleo meu de entrada, no caso, um óleo da Carmes, por exemplo, óleo Carmes 1500, 50 mg por ml, é um óleo que eu consigo usar tanto adulto quanto em criança. Só que tem casos que eu não quero usar o full spectrum. Nesses casos eu vou usar o isolado. Então, para síndrome de Rett, inicialmente eu usaria o full spectrum, a não ser que tenha alguma coisa que faça com que eu prefira, naquele paciente, usar o isolado. Você acha prudente em criança pedir um teste genético? Doutora Cíntia, assim, prudente, sim, eu acho que pecar pelo excesso é melhor do que pecar pela falta. Eu não peço para todas as crianças que eu uso óleo full spectrum, eu peço quando eu vou ter que aumentar essa quantidade de THC, primeiro porque ele não é um teste barato, tá? Mas quando você vai aumentar, mesmo em adulto, quando você vai aumentar o THC em determinadas proporções, eu sempre faço. Pelo menos para dar uma segurança para a família, que aquele aumento, o risco de ter qualquer tipo de efeito colateral ou adição, qualquer outra coisa, psicose induzida por cannabis é muito pequeno. E lembrando, que hoje a gente tem aí o oferecimento da Carmes. A Carmes é um produto americano, ele é vendido tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil com o mesmo nome, e está lançando uma linha de espectro isolado, com o nome de Carmen Kids, que é um produto muito bom, com um preço bem acessível. A Carmes tem os melhores preços do mercado, e hoje o oferecimento da live é do meu amigo Ricardo e do Marcelo da Carmes. Imagina, Cássia, diga, meu doutor. Digo, não tem limite de idade.
tanto para adulto, quanto para criança, quanto para idoso. O que você vai se preocupar em todas as idades são os efeitos do THC. Então o idoso, ele tem um risco maior de quedas à noite se ele estiver usando uma medicação, por exemplo, chamado benzodiazepínico, que é um remédio, aqueles remedinhos de receita azul. Então, junto com o remédio com THC, a gente fica um pouco mais preocupado. Às vezes não usa essa medicação, à noite eu tiro o benzodiazepínico. Mas para dor no corpo idoso, sim, ajuda bastante, com menos efeito colateral do que qualquer outro remédio. Então, a Aninha, depende para quê? Né? A Aninha está perguntando assim, se o uso da cannabis é para um tratamento contínuo ou se tem data certa para acabar. Então, depende. Por exemplo, um caso de ansiedade pode ter data certa para acabar. Um caso de depressão. Agora, para um Parkinson ou para uma epilepsia, nem sempre. A chance do paciente parar de tomar a medicação com a cannabis é a mesma que ele tomando com remédio alopático. Algumas crianças, adolescentes, ficam aí 2 anos sem ter crise convulsiva e a gente acaba parando a medicação para ver, ou diminuindo, para ver se ela volta a convulsionar ou não. Com a cannabis é a mesma coisa, até porque as medicações antiepiléticas, elas não curam. Elas vão prevenir a crise, assim como os canabinoides, seja ele de espectro isolado ou full espectro. Cris Comai, quando o doutor acha que possa começar as consultas públicas? Muitos precisando da consulta com o médico. Primeiro a gente vai precisar regulamentar a medicação. Para esse produto ser mais acessível, talvez tenha que se mudar a política, a questão da PL 399, que é o cultivo no Brasil por pessoa jurídica. Só assim que a gente vai garantir o acesso. Enquanto isso não acontecer, eu acho difícil os médicos da rede pública estarem prescrevendo, porque eles só podem prescrever o remédio que tem na farmácia. E esse remédio, realmente, ele é muito oneroso, não é que ele seja... Ele é muito caro, né, para se manter o tratamento. E já você tem os atendimentos que são por associações, né? Esses aí você encontra no seu estado, deve ter uma associação, e normalmente essas associações promovem mutirões para ter esse tipo de atendimento. Qual a diferença entre o uso medicinal e o uso terapêutico da cannabis? Amanda está perguntando. Que eu saiba, nenhum, tá? Para mim, terapêutico é medicinal. Júlio César, é Broad Spectrum. Cris Comai, a partir de altos de óleo começa a fazer efeito. Cris, depende. Depende da quantidade de óleo que você está usando, para que você está usando. A pessoa da Carlos aqui está falando que o óleo é broad spectrum, quer dizer que não é, ele só não tem THC. Não quer dizer que seja isolado, pelo menos foi isso que eu entendi. No procedimento, tem casos que só isolado não é suficiente. O THC tem muitos efeitos terapêuticos também, como analgésico, por exemplo. Jade, o THC, eu acho que no caso da dor crônica, ele acaba funcionando melhor do que alguns analgésicos, porque ele faz uma dissociação de dor e sofrimento. Então, quando você aplica escalas de dor nesse paciente antes e depois da utilização do THC, nem sempre você tem uma redução de EVN muito grande. O paciente chega com uma nota, vai de 0 a 10, de 8, você começa a usar THC, ele volta com uma nota de 6. Você fala assim, poxa, diminuiu tão pouco, faz uma escala de qualidade de vida. Né? Antes ele tinha uma qualidade de vida ruim, vamos imaginar de 0 a 100, sendo 0 muito ruim e 100 uma qualidade de vida dos sonhos, ele chega com 20, né? E aquela redução de 2 pontos, quando você vai fazer a escala, vai para 70%, 80% em termos de qualidade de vida por essa dissociação. Então eu acho que o THC, no caso de dor crônica, ele funciona melhor do que como analgésico por essa propriedade. Teca, poderia mudar a condição de uma criança autista de 3 anos não vocal? Teca, o que você entende por mudar a condição? Se ela pode se tornar, de repente, vocal? Pode. Já vi casos disso acontecer. Não quer dizer que vai falar com uma fluência, com vocabulário, não. Como eu te falei, o autista, o problema dele é comunicação.
Se ele consegue se comunicar de alguma forma, ele não tem necessidade de procurar outra. Eu tenho um caso assim de criança autista, que a criança fala assim, a mãe entende que está com fome. A criança faz, a mãe entende que está com sede. A criança faz, a mãe entende que precisa trocar fralda. Qual é a necessidade dessa criança aprender o E, o I, o O e o U? Ela não vê, porque tudo que ela precisa passar de comunicação, ela está passando. Então, quando você usa o canabidiol, você desperta na criança, aí porque você tem um aumento de ocitocina, de vasopressinas, você aumenta, não só na criança, na pessoa, uma necessidade de aumentar essa comunicação. Então, tem chance? Tem. Isso quando você falou na questão de ser vocal ou não. Mas tem muitas outras coisas que acabam acontecendo junto, como, não vou dizer uma melhora cognitiva, mas fica mais conectado ao ambiente. Muitas vezes reconhece a emoção nas pessoas, atende comandos. Então, sim, eu acho que mudaria, que tem essa chance de mudar. Saberia ou poderia dizer a dosagem média para a hiperatividade do Kids? Não. Para você falar assim uma coisa tão assertiva, você teria que fazer um exame para saber a metabolização dessa pessoa, se ela metaboliza rápido ou lento CBD e THC. Se você não tem esse parâmetro, que é muito individual, você não consegue determinar. Eu tenho pacientes assim que com poucas doses, com poucas miligramas, tem efeitos muito satisfatórios. E tem um paciente que tomando de litro, só para não morder cachorro na rua. Né? Brincadeiras à parte, é só para assim, demonstrar que é uma coisa muito variável. Mas, conhecendo o paciente, vendo as medicações que toma pelo histórico, dá para ter uma boa ideia. Quanto à dor crônica, o canabidiol ajuda? Ajuda, muito. Né? Depende do que você está falando. Se você tem uma dor tipo fibromialgia, THC, óleos full spectros, é muito legal para você usar. Se você tem, entendeu, mais assim, uma dor da alma, uma dor assim que te corta o coração, aí CBD acaba funcionando mais. Né? O THC você não tem tanta importância, a não ser que você queira fazer uma dissociação. Por que se fala tanto nessa questão CBD e THC? Você tem vários receptores do corpo. Você tem dois que são exclusivos para canabinoides, CB1 e CB2. Todo canabinoide, para ser canabinoide, tem que se conectar a esse receptor. O canabinoide pode se conectar a outros, mas nenhum outro neurotransmissor ou outra substância vai se conectar a esse receptor. O receptor dos canabinoides tem o nome de CB1 e de CB2. E os dois canabinoides que esse receptor mais prefere, que ele dá preferência, e são os dois que mais tem em abundância, é o THC e é o CBD. Então, se você tem um óleo onde você tem o THC, o receptor prefere o THC do que o CBD. Ele vai se conectar primeiro com o THC. Como você tem muito mais CBD, outros vão se conectar ao CBD, que são os óleos full espectro com baixo THC. Com 0,3 de THC, por exemplo. Você vai ter mais conexões com CBD por conta da quantidade de CBD que você tem, não pelo 0,3 lá do THC. Quando você faz um óleo que você tira o THC, mesmo que ele seja de espectro ampliado, porque ainda mais você falar que é full espectro, não tem mais o efeito entourage, você não tem mais essa competição. A quantidade de CBN, CBG que você tem nesse tipo de óleo é muito pequena. Diferente quando você tem os espectros ampliados, por exemplo, que você tem metade da dose de CBD, você tem de CBG. Aí você tem realmente assim, uma diferença. O espectro ampliado, com 0,02 de CBN, com 0,1 de CBC, com 0,3 de CBG, não vai fazer tanta diferença porque não provoca o efeito entourage. O efeito entourage você precisa ter todos os canabinoides. Mas essa competição, né, é que faz quando você tenha
óleos diferentes. O THC é o único, não é o único, mas é o que mais provoca efeitos psicoativos. Você tem o THC que a gente fala, é o delta 9, tetraidrocanabiol. Você tem um delta 8 também, que tem efeitos menores. Mas o delta 9 é o que dá o efeito psicoativo. Se alguém tem adição por cannabis, psicose, qualquer coisa, é por conta do THC. Acho que o THC tem que ser demonizado? Não, muito pelo contrário. Falo e repito que o meu óleo de preferência é o Full Spectrum, com THC. Mas existem casos que o THC atrapalha. E para isso, a gente tem os óleos isolados ou os óleos de espectro ampliados com canabinoides menores em proporções diminutas, que ajudam muito. No caso, hoje a gente tem um oferecimento da Carmen, que está lançando aí um óleo isento de THC, né, o Carmen Kids, com sabor de morango, e o oferecimento hoje da live é por conta da Carmen. Agora que eu estou vendo minha esposa aqui, oi Fá, beijo. Para crianças com ansiedade, doutora Cíntia, que desenvolveram tricotilomania, remoção das sobrancelhas, a cannabis auxilia, a paciente já fez uso de sertralina, em caso assim como proceder, haverá substituição? Tricotilomania é um distúrbio psiquiátrico onde a pessoa come fândalos, né? Pode ser a sobrancelha, pode ser cabelo, barba, pelo, pode sim, pode ajudar bastante. Nesse caso, normalmente, um óleo isento de THC, como o Carmen Kids, funciona muito bem para isso. Vai ter substituição da sertralina? Parar as medicações é muito mais uma consequência do que um objetivo. O objetivo é a pessoa estar bem. Se isso vai acontecer com ou sem alopatia, é difícil falar. Mas eu tenho um caso que a alopatia está provocando danos no fígado, então a gente tem um motivo para tentar parar. Caso contrário, menos é mais, quanto menos medicação melhor, mas o importante é a pessoa bem, mesmo que seja usando a alopatia junto. Senti um tremendo preconceito quando passei em consulta com outra especialidade quando disse que toma óleo. Abaixo o preconceito, é isso mesmo. Abaixo o preconceito, porque não existe outra palavra além dessa. Limitações mentais, na minha opinião, cannabis será um medicamento para muitas doenças raras. O Vanderlei também acho, compartilho isso muito com essa opinião lá na Casa Hunter, com o Tony, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Tony, um abraço para você, para a Casa Hunter, né? Tenho uma felicidade muito grande de ser um colaborador deles. Wilson Lessa, pergunte ao seu médico, conhece o sistema endocannabinoide? Se negativo, sugiro procurar uma segunda opinião. Boa, Wilson, eu acho que na verdade não seria nem procurar uma segunda opinião. Eu acho que aí no caso seria procurar uma opinião. Essa eu desconsiderava. Patrícia Boscato, estou tomando óleo da Carmen e estou adorando. Que bom, Patrícia. Patrícia, mãe da doce, linda, meiga Isadora, que eu espero estar encontrando com ela em breve, de preferência, ainda essa semana. Tenho na família pessoas com ataxia. Pode ajudar, e no caso de ataxia, tem uma associação, me fugiu o nome agora, deixa eu ver se eu acho aqui. É uma associação de ataxia, depois eu vou ver se alguém vai colocar aqui. Eu sei que eu tenho 2 amigos que estão atendendo pela associação, né? que é o Laerte e a Vanderly. Então dá uma procurada lá que você vai encontrar muita coisa boa, muita informação. E é no Brasil inteiro, viu, que está tendo isso daí. Toma um Rivotril e cannabis. Isso pode dar problema no futuro? Tomar Rivotril pode, né? A cannabis está te ajudando esse problema a ser menor. CBD isolado pode causar dependência? O Sérgio está perguntando. Não, nem o isolado, nem o broad spectrum com canabinoides em proporções diminutas. Não pode. O que causa adição é o THC.
Vanderlei Pereira, presidente da AAPPAD. Vanderlei, depois você me passa o que é isso daí. Se puder de alguma forma estar ajudando. Nós do Sechá temos todo o interesse do mundo em estar ajudando, divulgando, né? Um dos papéis do Sechá é ter esse trabalho social junto a todos, as associações, as empresas. Nós não temos assim vínculo com nada nem com ninguém. Como ocorre o tratamento com cannabis para depressão e ansiedade? Como a cannabis atua no corpo nesses casos? Fazendo do longo curto, né, você tem uma comunicação do canabidiol com os receptores 5H, TL1A, se eu não me engano, que são receptores serotoninérgicos. Então o mecanismo acontece por aí. Não é pagelança, não tem nenhuma mágica, tem uma bioquímica já bem esclarecida sobre isso. Doutora Cíntia, autismo, 3 anos não vocal, o que administramos? Eu, dependendo, uso o full spectrum, mas em alguns casos, às vezes, a família não se sente confortável. Você fala, puta, mas 0,3 de THC não é nada? Eu lembro de um comentário que o meu pai fez, ele falou assim, olha, 1 ml equivale a 20 gotas. Se você tem 1 litro de água, são 20 mil gotas, você coloca 1 gota de cocô, dá uma chacoalhada, você toma essa água? Eu falei, você tá louco, pai? Ele falou, tá vendo? É o 0,3 de outro médico, porque meu pai também é médico, né? E também, para ele se sentir confortável, hoje ele me encaminha paciente, mas isso não foi fácil em casa também. Ele nunca desmereceu, mas ele precisou entender, né? Old school, ele precisou compreender bem. E isso foi uma das coisas que ele me falou que me marcou, né? Essa 1 gota de merda num litro de água. Então, às vezes, eu sinto que a família ela não se sente confortável com esse 0,3 de THC. Eu vou usar só o CBD. Vai ajudar. Talvez não na velocidade que eu imaginava, mas muitas vezes me surpreendi positivamente em não ter usado o THC. Não, cannabis não é alucinógeno. THC, de repente, pode até ter alguma coisa psicodélica em altas doses, mas aí fora de uma proporção terapêutica. Sou de Mauá, 2 sobrinhos autistas. Cris, eu também sou de Mauá, também nasci em Mauá. Né? Minha família mora toda aí, né? Meu pai, Dr. Pierro, aí em Mauá, atende aí muitos anos, seu irmão do Luiz Pierro, do Cello. Que bacana encontrar alguém de Mauá aqui, embora eu não possa reclamar, porque sempre tem gente de Mauá aqui. Minha mãe agora entrou, tá falando aí, oi Neto, mãe, você tá um pouco atrasada, justo hoje, entendeu, que a gente tem uma live com oferecimento da Carmes, que é o óleo que você toma, né, gentilmente aí eu fiz todo o trâmite na Anvisa, minha mãe toma o óleo da Carmes e tá muito bem, né, que estão lançando uma linha chamada linha Kids, que é uma linha que tem um saborzinho de morango, é isento de THC, né, o melhor preço do mercado atualmente. Bem, então minha mãe encontra aqui de Mauá também o Go da Crystal Shop e a Mari da Tua Mania. O Go eu sei que tá aí, mas a Mari da Tua Mania não vi não. Vamos lá. Doutora Vanderlei, boa noite, doutora. Até para crianças normais. A Isadora, a Patrícia está falando verdade, melhorou muito com 2 anos de cannabis. E olha, a Isadora tem espectro autista e tem síndrome de Down. Olha a dificuldade da Patrícia em lidar com tanta particularidade, né? Que torna a Isadora, como todas as crianças que têm essas duas diferenças ou não juntas, né, tornam a vida assim muito mais uma aventura muito maior, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Perdi um amigo meu hoje por conta do câncer, mas olha, trouxe muita qualidade da vida dele. Pedro Mendes, olha, fica aí os nossos sentimentos, meu pessoal, também do Sechá, né? Que coisa triste, mas que Deus tenha um lugar reservado para ele. E dentro de uma coisa tão ruim,
né? Não vou falar a palavra que bom, mas graças que ele conseguiu encontrar um pouco aí de alento nesse momento de passagem de desencarne com a cannabis. Por que muitos médicos têm medo do THC em criança? Desapituco perguntando, porque tem o THC, ele pode, ninguém sabe se ele desencadeia esquizofrenia e psicose, ou se pessoas que já teriam essa tendência genética, ao usar a cannabis, isso acontece mais cedo, né? Mas a princípio se fala que pode causar alterações psiquiátricas. Então, esse daí é o grande receio, e não existe um número cabalístico. Olha, até 3 miligramas você pode usar com segurança, e acima disso tem risco. O que a gente sabe de pessoas que usaram de forma social, não de forma médica, em quantidades maiores do que é usada na prática terapêutica, apresentaram esse tipo de alteração. Particularmente, quando eu vou usar THC em doses maiores em crianças, eu faço um teste genético para avaliar se existe esse risco ou não. O teste genético não vai dar 100% de garantia se isso pode acontecer ou não, mas dá uma boa segurança. E aí eu compartilho com a família se eu vou usar ou não. Qual óleo é indicado para Parkinson? A Raquel está perguntando, eu devolvo a pergunta, que Parkinson? O rígido acinético, o Parkinson tradicional, o clássico, Parkinson induzido por orgânicos fosforatos, por herbicidas, então muda, depende, né? O Parkinson tem muitos sintomas, de qual deles que está provocando um declínio maior na vida dessa pessoa. Promoção Pet Shop. Para ansiedade, o melhor é THC? A princípio não. A princípio, CBD ansiolítico, THC ansiogênico. Eu tenho a minha opinião, eu acho que o THC não é ansiogênico. Eu acho que algumas pessoas que nunca entraram em contato com o efeito psicoativo, quando entram, se assustam e geram uma ansiedade. Mas isso é uma impressão que eu tenho, eu não estou falando isso baseado em nada científico, é minha impressão de consultório, de lidar com as pessoas. Mas o que nós temos hoje à luz da ciência, para ansiedade, o melhor é CBD. Pode usar com 0,3 de THC, eu uso. Mas se algum colega médico que está nos assistindo não se sentir à vontade com isso, pode usar um óleo isento de THC. Né? O oferecimento hoje lá da Carmen Kids pode ser usado em adulto. Vai ser melhor, porque tem um gosto de morango, mas pode ser usado em adulto. A questão é essa, THC, até que se prove o contrário, é ansiogênico. Minha esposa está mandar um oi pro meu filho. Oi Enzo, oi Bernardo, beijo, daqui a pouco estou em casa. Patrícia, fala das patologias neurológicas que o CBD pode tratar. Olha, eu terminaria a live, eu acho que não falo todas, mas a princípio. Sintomas relacionados à síndrome de Down, ao espectro autista, à epilepsia de qualquer tipo, desde as idiopáticas até esclerose tuberosa, ansiedade infantil, depressão infantil, que mais? Distonias, escleroses. Conforme eu for lembrando, eu vou falando mais. Pedro da Santa Cannabis. Pedro, não esquece que acabando aqui eu preciso falar com você. Possível uso de canabidiol em recém-nascido? O bode preto está perguntando. A questão é por que nós usaríamos no recém-nascido? Ele convulsionou? Eu usaria. Inclusive a primeira descrição para epilepsia foi num periódico inglês. Foi o Dr. William, foi em 1800 e alguma coisa, que ele usa um óleo feito de planta índica numa criança, se eu não me engano, de 2 dias, né, no recém-nascido, no lactente de 2 dias, por conta de epilepsias incontroláveis. É fácil de encontrar isso no Google, então, dependendo do motivo, bode, usaria sim. Qual a melhor indicação para Parkinson e artrose? Neide, você sabe, eu gosto de óleo full spectrum, né? É o meu carro-chefe, então para mim eu fui Spectrum.
uso de medicamento em delírio obsessivo, CBD isolado, ou CBD com quantidades diminutas de canabinoides isento de THC. Então aqui novamente, né, porque tem um delay, né, do que eu estou vendo no computador, do que vocês escrevem aí. O delay não é pequeno, mas eu vi que eu vi que o Wilson colocou o sobrenome do médico lá do Dr. William. Obrigado, já o Wilson Lessa, amigão meu, professor de 2 mãos direitas em psiquiatria na Universidade Federal de Roraima, estava sumido, né, mas voltou, e toda vez que ele vem, ele sempre traz uma informação, ele complementa. Olha, desde quando eu o conheci lá em Israel, quando a gente foi fazer um congresso, conhecer o professor Michula, o primeiro dia que conheci o Wilson, eu só aprendo com ele até hoje. Kellen, boa noite. Logo terá um convênio com a Carmes para ajudar sócios. Isso mesmo, Vanderlei. E tem 2 médicos, grandes amigos meus, né, que estarão, né, que é a Vanderlei e o Laerte, né, e espero também, sempre que eu tô com esses 2 aí, eles acabam me carregando, tamo junto, mas quem vai estar mais à frente é eles. Imagina, Sérgio. Meu filho tem autismo tipo 1. Fala pelos cotovelos, compreende tudo, excelente percepção, mas baixíssima tolerância à frustração, irritabilidade e agressividade. Piorou na pandemia. CBD puro ajuda demais ou com quantidades diminutas, tá? De outros canabinoides. O THC, que muitas vezes piora o transtorno opositor. A Patrícia, né, a mãe da Isadora, nós vimos isso no caso da Isadora. Eu não tinha teste genético na época que eu comecei a tratar ela. Lembrando que eu já prescrevo cannabis já mais ou menos aí uns 7 anos, né? Então no começo não tinha. Então a Isadora foi um caso, né, que com doses baixas de THC ela piorava o opositor. Patrícia, obrigado, eu também amo o Seixá. O Seixá é minha casa, é uma casa aberta a todos, ele que proporciona essa live. Mas para que isso aconteça, a gente conta, né, com apoio de amigos, porque a gente não tem aí uma monetização. E um deles é o Ricardo e o Marcelo da Carmes, que hoje fazendo essa live aí em oferecimento a eles, que eles estão lançando no mercado uma medicação, né, um produto isento de THC, né, uma linha Kids voltada para criança, mas não, isso não quer dizer que não possa ser usado em adultos, né, só o gosto que é mais palatável para criança, né, e agradecer aí a Carmes pelo oferecimento de todos. A Associação dos Amigos e Parentes Familiares Tapicia, isso, Vanderlei, que eu estava tentando lembrar o nome, procurei aqui de uma conversa que eu tive com o pessoal da Carmes, falando de vocês, que eu não achei. Tá? Obrigado por você ter falado aí. Kellen, já falei para você aparecer que a gente vai tratar essa labirintite aí com canabidiol, e para você eu usaria essa linha Kids aí, porque eu acho que o THC no seu caso não vai ajudar muito não. Doutora Cíntia, muito obrigado. Assim que a gente tiver mais algum mutirão, alguma coisa, a gente tá para fazer né, na PAI de São Caetano, né, o vereador Caio Salgado tá dando super apoio pra gente. Vamos ver se a gente consegue emplacar com isso lá, ajudar, né, de 10 a 12 crianças de 6 a 9 meses com os produtos, né, da Carmes. A gente ia fazer esse lançamento, essa nova onda de Covid atrapalhou tudo, mas não perdemos a fé, né, que junto, né, com o Caio Salgado e a PAI de São Caetano a gente vai conseguir isso. No caso de delírio obsessivo, sim, canabidiol isolado. A Mari chegou. Oi, Mari, falei de você agora há pouco e da tua mania. Qual o indicado para Parkinson? Depende, né, se é rígido, se o problema maior é tremor, se é ansiedade. Tenho esclerose miotrófica bilateral. Qual seria para o meu caso? Pois sei que uso muito trato com derivados de cannabis. Xander, é que não deve estar aqui. O Gilberto, ele tem, a esclerose dele é múltipla, mas ele tem assim as melhores referências para o tratamento, tá? Mas eu uso óleo full spectrum, tá? Óleo com canabidiol. Nossa, agora que eu tô vendo aqui na minha mãe.
Obrigado, doutora. Aí, Mauá. E Ribeirão Pires também, né? A grande Mauá e Ribeirão. Você vai conhecer Patrícia Carmen Kids logo, logo. Bode preto. O uso de CBD em Alzheimer. Então, assim, Alzheimer a gente tem dois grandes grupos de sintomas, tá? Você tem comportamentais e cognitivos. Então, se eu tenho um paciente com muita ansiedade, né, se o problema dele, ele não para quieto, ele está agitado, eu vou usar canabidiol. O meu canabinoide prioritário vai ser o CBD. Se o problema é comportamental, eu vou usar THC. Então tem essa diferença, né? Mas o CBD, mesmo sendo comportamental, ele está indicado. Não vai melhorar talvez tanto o comportamento como se tivesse um pouquinho de THC. Mas cada caso é um caso. Se é isso que eu tenho em mãos, é isso que eu vou usar. Doutora Cíntia. Então, Vanderlei, eu não sei assim. Ele vai ajudar nos sintomas da doença, não no tratamento da doença. Eu sei que você sabe isso, mas nem todo mundo que está nos assistindo sabe, né? Então, tudo que é transtorno de movimento, normalmente, tirando aquelas induzidas por alguma coisa, como as distonias por medicação, dificilmente a gente fala em cura, a gente fala em controle, né? Em redução dos sintomas. Então, para esse controle sim, mesmo quando associado com medicações alopáticas, né? Não tem assim nenhum tipo de problemas com baclofenos, com a levodopa. Então ele pode ser usado, vai otimizar o tratamento que está sendo feito, mas não vai tratar a etiologia, vai tratar o sintoma. Eu não sei, Vanderlei, se foi isso que você quis me perguntar ou se eu não entendi direito. Eu fico muito nervoso nessas lives que eu faço sozinho. Você não tem ideia, eu nunca fui assim de... Tava falando isso com a minha esposa ontem, eu nunca fui de fazer live, nada disso, né? Então, realmente assim, me atrapalha um pouco, tá? CBD em Alzheimer, como se trata? Em óleo mesmo, faço uso até vontade de fumar. Hoje eu tô só, hoje é perguntas e respostas, toda primeira segunda-feira do mês, a gente faz uma live de perguntas e respostas e a gente sempre traz um tema. O tema de hoje era na questão da utilização em crianças, né? O Charles, que é o repórter lá, nosso jornalista lá do Sechá, ele estaria vindo hoje para me ajudar nessa questão das perguntas, né? Para selecionar aqui, não, falta 10 minutos, eu tenho certeza que o que estão perguntando agora talvez eu não veja. Mas por conta desse novo aumento da pandemia, né, o Sechá, como as outras empresas, está trabalhando tudo em home office, então por isso que o Charles acabou não vindo. Então, por isso que eu fico meio perdido aqui. Em dose baixa, o THC costuma ser... O Wilson também acha. Eu acho que o THC, até em doses maiores, ele é ansiolítico. Mas eu acho que é pelo perfil da pessoa. Se é uma pessoa que se assusta com um efeito psicoativo, eu tenho um certo receio de usar. Particularmente, eu acho que essa dissociação que o THC faz é fundamental para o tratamento da ansiedade. E muitas vezes aquele paciente que tem um certo receio de usar qualquer coisa com THC, história lá do meu pai, de 1 litro d'água, o que eu faço? Eu começo com CBD isolado ou de minutos e depois eu vou conversando, fazendo aquele papo terapia para ver se eu consigo usar com um pouco mais de THC. Conhecer as horas da Carmes, fala que a liminar caiu. Obrigado, mãe. Lembrando que a liminar da Brace caiu. Dando arame, ansiedade e depressão adulta também pode? Pode. É de A a Z, né? A gente pode usar canabinoides desde, como já perguntaram aqui, do momento do nascimento até, como já falamos aqui também, né? Infelizmente agora não vou lembrar o nome da pessoa que perdeu aí uma pessoa querida
com câncer. Então assim, do primeiro ao último dia de vida, a gente pode usar essa planta sagrada. Dor crônica, uau! O Wilson agora, que estou vendo aqui, que o Wilson colocou lá o sobrenome do Dr. William. Como faço para ter acesso? Bem, primeiro é procurar um médico no seu estado, na sua cidade. No portal do Sechá tem uma relação de médicos, né, credenciados que a gente tem, aonde é feito, né, a gente olha lá, CRM, tudo direitinho, você vai encontrar alguém. O primeiro passo é esse. Sensacional para dor crônica, a doutora Cíntia. DTM, Davi Inox gastou com bons resultados. Boa noite. Qual a dosagem para uma criança autista nível 1? Depende, vai de criança a criança. O autismo é um espectro, né? Você vai de A a Z. Então depende da idade da criança, quais são os sintomas principais, peso. Doutora Silvana, estou tentando aprender também com o doutor Wilson. Você vai aprender, você não tenta, porque o bom professor, ele ensina até um cara como eu, que sou cirurgião. O cirurgião é um cara que é difícil de aprender algumas coisas. Wilson Lessa, grande amigo. Tenho minha família pessoas que tem que ser Machado Joseph. Qual a indicação para o uso de cannabis? Boa noite, também cheguei. Boa noite, Cleitinho, que bom que você está aí. Então aqui ó, a Patrícia falando, transtorno opositor, TOD complica. Obrigado, doutora. Sempre atrasado. Marcelo Sarro, boa noite, Marcelo. Que bom que tem sua audiência. O Marcelo Sarro, que é o CEO aqui do SEC, empresa a qual eu trabalho, né? Sou diretor aqui do SEC, então o patrão tá aí, boa noite, né? O Centro de Excelência Canabinoide. Com certeza, o SEC vai estar junto nesse processo aí da PAI lá que o Dr. Caio Salgado está falando, o Marcelo está por dentro tudo isso, estamos só aguardando, né, as cenas do próximo capítulo para a gente estar fazendo todo esse desenho, até porque o SEC não será a primeira vez, a gente fez aqui em 12 de outubro aqui no SEC, né, o SEC for Kids, que a gente fez a doação para 12 crianças, o tratamento, e uma das empresas que mais colaborou foi a Carmes, né? Então você vê que ajudar crianças está no DNA da Carmes, que leva esse nome de Carmes, entendeu? Por uma história da avó do Juan, que é o CEO, que é o presidente internacional da Carmes, por uma questão familiar, né? Ele teve a missão aí de construir uma empresa onde você tem acesso às pessoas que praticam preços acessíveis, apesar de uma medicação de qualidade tão apurada como é o óleo da Carmes. O Mauricinho, um abraço de você estar aí. Qualquer tipo de demência você acha que ajuda algo? Marta Lobo, eu acho. De coração, eu acho. Sim. Eu não vou falar se fosse com a minha mãe, porque ela está assistindo, ela não vai gostar. Mas se fosse com meu pai, por exemplo, eu usaria tranquilamente, né, para minha avó, qualquer tipo de arteriosclerose, demência por pique, Alzheimer, talvez mudasse o tipo de óleo, mas que eu usaria fácil. Esclerose múltipla, full, é a minha melhor experiência. Fala para todos os tipos de Parkinson, por favor. Então assim, para todos os tipos de Parkinson, funciona. Se vai ser mais com THC ou mais com CBD ou com outro canabinoide, depende do tipo de sintoma que esse parkinsoniano tem. Neide, que saudades de você, Neide. Um amigo foi diagnosticado com afasia progressiva primária, Valiante, o neuro não prescreve, já o indiquei, mas qual seria o recomendado, Neide? Eu tenho, às vezes, assim, não vou falar que eu tenho um pesadelo. A Neide, tem uma live da Neide no Sechá, né? A Neide, ela faz um acolhimento maravilhoso, ela tem um grupo de acolhimento, né, para diversas doenças. Ela começou com uma história familiar, o filho dela é um surfista, cara, é muito bacana essa história. A afasia progressiva primária com essa variante, a gente sabe que cura também não existe. É como estava falando das ataxias, não tem. Tá? Mas o óleo mais indicado nesse caso é um óleo rico em CBD. Como a gente vai usar com doses altas, talvez ter CBG ajuda bastante, porque o CBG não tem efeito psicoativo.
Conexão. Doenças autoimunes, ajuda demais, ajuda mesmo. CB2. Perfeito. Vanderlei, desculpa se eu não respondi da forma como você perguntou, tá? Mas depois espero ter a oportunidade de conhecer, né, você e a associação para a gente bater um papo pessoalmente. Magda, ajuda na crise de herpes zoster? Na aguda ajuda, mas nem tanto. Na fase crônica ajuda. Principalmente as medicações tópicas, Magda. Você passa no lugar, dá um bom alívio. Você nunca está sozinho. Esse realmente que é o meu medo. Obrigado, doutora Cíntia. Vamos aguardar. Marco, funciona tanto fase oral, via oral como tópico. Eu espero que eu consiga transmitir essa mensagem para todos. O efeito comunitivo de Fernandes Oficial é o óleo Full Spectrum, é o que tem todos os componentes da planta, não nas mesmas proporções encontradas na natureza, que é uma conversa que eu tenho muito com o Paulo Jordão lá do Piauí, né? E se o Wilson não vai dar tempo, mas aí fica para o Wilson voltar na terça-feira que vem, que eu quero saber a opinião dele, que é qual o canabinoide que faz o efeito social, né? Tem um canabinoide que deve se comunicar com todo mundo, né? Eu achava que era o CBG, porque o CBG depois ele muda, né? Ele vai se transformando em outros canabinoides, inclusive o THC. Mas eu estou vendo uma vertente muito grande falando do CBC, né? Então, queria que depois o Wilson falasse aí qual desses dois que provoca o efeito cognitivo, como foi a pergunta aí do D. Fernandes Oficial, ou efeito entourage. Temos só mais alguns minutos. Ô Cleibe, que bom, cara, que saudade de você. O Cleibe é um pediatra nutrólogo, né? E tá, cara, com várias crianças aí tratando na linha de frente do Covid, né? O Cleibe tá se dedicando. Cleibe, cara, sucesso. Olha, palmas para você, viu, por todo o trabalho. Tenho acompanhado o que você tem passado com as suas crianças na UTI. Cara, só posso te falar que te desejo toda a sorte desse mundo. Respondo tua pergunta semana que vem. Mas te desejo toda a sorte desse mundo, né? Desculpem as demais perguntas, mas estamos chegando no final. Agradecer, vamos ver se não me derrubam. Quero agradecer o Sechá que me dá esse espaço, né? Que deixa eu falar as besteiras que eu falo aqui toda hora, chamar meus amigos, tudo. Muito obrigado a toda a equipe do Sechá que auxilia, e a Carmen, né, com esse lançamento aí, muito sucesso, vida longa, a Carmen, ao Marcelo, ao Ricardo e ao Juan. Gente, um abraço, espero que mandaram o zap, eu não vou conseguir desligar. Misericórdia.